E aí, com o Ravel já estabilizado, eu queria destacar o seguinte: o Bahia não jogou nessa rodada, tá? Mas viu quase que a totalidade dos clubes ao seu redor estacionarem. Somarem um pontinho ou perderem seus jogos, à exceção o Cruzeiro, que nessa noite bateu o Fluminense no Maracanã, fez um início, um meio ali de primeiro tempo muito forte, como a gente já viu fazer outras vezes, tá? Então, Ravel, o Flamengo perdeu, o Red Bull Bragantino empatou, o Palmeiras empatou com o Mirassol dentro de casa, desperdiçando chances. O Botafogo, bolas na trave, grande noite de Arcanjo, empatou com o Vitória. Tá? O Fluminense naturalmente perdeu, né, já que jogou contra o Cruzeiro. O Atlético Mineiro, assim como o Bahia, não jogou. Eu diria que essas 8 equipes formam o bloco ao qual o Bahia pertence. E que o Bahia, nesse campeonato, busca o G6, quem sabe um G4 histórico, quem sabe algo mais também, Ravel, ou para por aí? Como você situa é, a condição do Bahia com 13 jogos, tá? Quarto colocado em pontuação, e teve uma rodada em que ele não jogou e viu sua condição ficar basicamente inalterada. Exatamente, Fred. Boa noite para você, boa noite para Cássio, para Minhoca, para Cauê, para Alan que está na direção dessa live, para todo mundo que já está consumindo esse conteúdo. Começar destacando que agradecer aí a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, que com uma odd de 1,59 para empate ou Cruzeiro, pagou o jantar da noite, viu? Quem quiser também ter o jantar pago, é só colocar aí uma graninha com responsabilidade na Bet Nacional, que foi meu caso. Coloquei uma moedinha e rendeu, viu? Rendeu frutos. Podia até ter sido um pouco mais ousado, mas preferi ser mais conservador. E aí, indo direto para seu É bom, é questionamento, importante. Fred, é importante, importante. Indo direto para o seu questionamento, eu situo o Bahia no Campeonato Brasileiro da seguinte forma: o G6, ou o grupo dos que vão para a Libertadores até de maneira preliminar, ali, né, naquelas fases que o Bahia, inclusive, participou esse ano, eu diria que é uma realidade para o Bahia. Essa é a realidade que o Bahia briga, tá? Então, colocar o Bahia aí entre os 8 primeiros times do campeonato, eu diria que é de fato uma situação consolidada. E aí o que vai acontecer disso depende muito de como o Bahia vai reforçar o elenco, como é que esses clubes que estão ali permeando também a mesma faixa de tabela vão encarar o campeonato, né? Uma vez que alguns deles têm frentes divididas, por exemplo, o Bahia, se passar do América de Cali, vai enfrentar o Fluminense, um dos seus principais adversários também no Brasileiro, pela Copa Sul-Americana. Então, naturalmente, um dos dois já deixa de dividir foco em uma competição continental para focar mais exclusivamente nas competições nacionais. Né? No caso do Bahia, ainda tem a Copa do Brasil. Né? No caso do Fluminense também. Né? Então tem esse ponto, que eu acho que situa mais ou menos o que é o Bahia entre os 8 primeiros colocados. Aí a gente vai para uma outra fase, que eu vou chamar aqui de sonho possível. Eu acho que o sonho possível do Bahia, que é aquilo que o Bahia está vendo até abrir uma certa janela de oportunidade, talvez seja aquilo que o Bahia esteja vislumbrando maior possibilidade de acontecer agora, e não talvez no seu início de planejamento para 2025, que é você beliscar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Acho que o Bahia vem consolidando um trabalho que dá a condição do seu torcedor ver isso como algo possível. E o clube também, internamente, eu acho que começa a ver como algo possível. E o primeiro sinal mais claro, Fred, que endossa esse meu pensamento, essa minha linha de raciocínio que eu estou trazendo aqui, é o fato do Bahia ter poupado na Sul-Americana, poupou mais da metade dos atletas. Isso porque eu acredito que na dividida as forças serão mais investidas no Campeonato Nacional pela forma como ele se desenhou nesse seu primeiro terço superado, né? O Bahia não jogou nessa 14ª rodada ainda, em razão desse compromisso na Sul-Americana, mas são 13 jogos que já fez com que o Bahia pontuasse aí a sua maior pontuação histórica junto com a do ano passado. A gente já está vendo aí na tela com as informações do nosso BI desenvolvido por Pedro Pereira e de uso exclusivo aqui do 45 minutos, de como o Bahia já conseguiu, num recorte recente, ter a mesma pontuação recorde nesse momento de campeonato comparado a edições anteriores. E ainda tem para enfrentar adversários mais acessíveis na sua tabela. Né? O Bahia enfrenta o Sport fora de casa,
que ainda não conseguiu vencer no campeonato. O Bahia enfrenta o Fortaleza agora, que acabou de fazer uma troca de treinador. A gente não sabe ainda que Fortaleza será esse, se será um Fortaleza ainda claudicante pelo fim da passagem de Vojvoda, ou será o Fortaleza empolgado por um fato novo, no caso a vinda do treinador Renato Paiva. A gente nem sabe, na verdade, o que Renato Paiva vai conseguir fazer com o time do Fortaleza, né? Então é uma janela de possibilidades e ainda enfrenta esse Juventude que você, como falou na sua introdução, Fred, um time que não consegue vencer fora de casa. E esse jogo será em Nem Salvador. pontuar, nem Então o pontuou. Bahia. Exatamente. Então nem pontuar conseguiu. Então, assim, a gente tem uma janela de possibilidades para só com esses 3 jogos. A gente ainda tem mais 6 para o Bahia jogar, né? Da 14ª até a 19ª rodada. No turno, 18 pontos a disputar. E esses 9 seriam suficientes para o Bahia ultrapassar a sua marca histórica de 31 pontos. Ou seja, faz sentido jogar por esse sonho possível que é ir para vaga direta na Libertadores na fase de grupos. Quanto às demais coisas, aí eu acho que não é o momento ainda, tá? A gente aqui não costuma vender ilusão, a nossa linha é de fazer uma análise mais crítica, mais racional. Não acho que seja o momento do Bahia pensar numa briga direta pelo título. Isso significa que o Bahia não vá, em determinados momentos ali da tabela, flertar com um segundo, um primeiro lugar? Não, não acho que seja isso. O Bahia chegou a ser terceiro nessa rodada passada, na 13ª rodada, uma posição de momento. Então é possível, sim, que o Bahia ainda consiga frequentar posições acima nessa tábua de classificação. Mas brigar, de fato, pelo campeonato, eu acho que é um projeto de médio prazo e o Bahia está caminhando, está dando passos até rápidos para chegar nessa condição num futuro próximo, Fred. Perfeito, Ravel. Como você falou, a gente tem aí na tela todas as campanhas do Bahia na Série A por pontos corridos e a campanha desse ano igualou a de 2024. Você citou aí o final do turno e os 31 pontos como a primeira meta, né? 31 pontos é o máximo que o Bahia já fez no primeiro turno, tá? Fez em 2019 e fez ano passado. É uma boa marca para você girar o turno, mas como o próprio Ravel já jogou aqui a carta na mesa, só restam 7 pontos para alcançar essa marca. E são 6 partidas pela frente, onde você enxerga mais do que 7 pontos dentro da normalidade do que o Bahia vem jogando. E aí, Ravel, eu trago a campanha do ano passado para a tela para a gente ver onde o Bahia desandou, tá? E o Bahia ele teve 2 recortes que minaram a campanha, tá? Um que começa na 16ª rodada, tá? Na 17ª rodada, para ser mais preciso, quando o Bahia perde do Cuiabá em casa. Depois, era uma sequência de 2 jogos em Salvador, perde do Cuiabá, perde do Corinthians, e inicia aí uma série de 5 jogos sem vencer. Depois, lá na 29ª rodada, tá? O Bahia volta a ter uma série dessa vez maior, tá? Faz uma série de 7 partidas sem vencer, com 5 derrotas. Você percebe ali no gráfico, né? O Bahia chegou em 45 e passou quase que o resto do campeonato todo para sair de 45 até 47. A sensação que eu tenho, Ravel, é de que existem motivos consideráveis para a gente imaginar que o Bahia não vai viver turbulências dessa proporção, ou pelo menos no plural. Eu acho que passar 3, 4, 5 jogos sem vencer faz parte do campeonato de qualquer equipe, tá? E acho que você já começou a responder um dos pontos que me deixa de longe com olhos mais abertos em relação ao Bahia e suas possibilidades no campeonato, tá? Que é o foco principal do brasileiro. Né? Esse jogo contra a América de Cali deixou claro que a escolha está feita e que não tem volta, né? O Bahia vai priorizar o brasileiro. Tem uma fase de Copa do Brasil ainda muito fácil pela frente, tá? Copa do Nordeste resta basicamente um jogo, né, em Salvador, porque a final se tornou, pelo que aconteceu com o Vitória, uma final de imenso favoritismo para quem passar de Bahia e Ceará, absoluto favoritismo, tá? Inclusive até permitindo que o Bahia dose em um dos jogos, depende do que acontecer no jogo de ida. Dá para o Bahia até pensar em colocar, quem diria, né, administrar um pouco a final da Copa do Nordeste. E aí o Bahia vai se dedicar plenamente ao brasileiro. Agora,
não houve uma qualificação do elenco. É o único ponto que eu coloco do outro lado da balança. Porque com a campanha que o Bahia está fazendo, talvez a gestão de futebol ali, o Grupo City dissesse, ó, tô muito no bolo dos líderes, tá? Se a gente trouxer dois, três caras aí para qualificar ainda mais, a gente pode falar em disputar o título. Sem chegar esses jogadores, eu acho que realmente fica algo mais utópico ali, dependendo muito, inclusive, das oscilações dos outros clubes. Mas não há nem sinalização, né, Ravel? Tirando ali a velha, já velha expectativa para um goleiro que de vez em quando uma notícia surge de que pode estar chegando alguém, de que pode estar negociando, mas depois esfria de novo. Então eu queria o teu complemento de cenário com a gente tendo esse mapa do ano passado na tela e por que acreditar que o Bahia não vai viver a estagnação que a gente viu ano passado. Primeiro que a preocupação de não se repetir esse desligar de turbinas que aconteceu no ano passado, Fred, é algo inteiramente pertinente, tanto para você que fez a análise, quanto para nós que analisamos aqui também, e para o torcedor que está com a memória viva ainda, fresca, do que foi ano passado. O Bahia enfrentou desafios grandes e conseguiu sobrepor. Depois chegou para uma sequência de jogos ali, 2 jogos seguidos, especialmente, né, contra Cuiabá e Corinthians, adversários que não viviam bons momentos na competição. Quando o Bahia perdeu para o Corinthians em casa, o Corinthians não era aquele Corinthians que depois chegou na reta final do campeonato, vencendo várias partidas e terminando o campeonato depois de um recorte bem considerável invicto, né, de forma invicta. Não era aquele time, né? Então o Bahia perdeu para 2 times que naquele momento não jogavam o mesmo campeonato que ele. Então, isso para falar nas 2 derrotas em casa, né, que foram pesadíssimas, depois ainda emendadas com uma série de outros insucessos. Então, pensar isso e não deixar isso esquecer, rememorar isso, é ligar um sinal de alerta necessário para que o Bahia, apesar de ter essas oportunidades que eu mencionei aqui, é óbvio que é melhor você enfrentar times que estão na parte de baixo da tabela, mas você não pode menosprezar, você não pode dar isso como favas contadas, porque o histórico recente mostra que o jogo é jogado. Então, se você não levar a sério com desempenho, com performance e com melhora do elenco, aí você pode ser surpreendido. Feita essa observação, Fred, por que a gente está falando aqui tanto dessa possibilidade de ter o recorde histórico de pontuação? Por 2 motivos, fundamentalmente. O primeiro é que, apesar das lacunas que o elenco ainda possui, e aí eu concordo muito com você, já emendando nessa parte da análise de reforço, a única coisa que de fato a gente tem de maneira mais preponderante até agora é a vinda do goleiro, Patrick Sequeira. Parece estar mais certo e mais próximo do que nunca. O presidente do Deportivo Saprissa, clube formador do goleiro, deu uma declaração hoje em redes sociais, foi entrevistado também por um repórter costarriquenho, salvo engano, onde ele diz que já conta com a possibilidade de receber ali uma parte dos valores em razão dos mecanismos de solidariedade, o que faz com que a gente tenha aí a iminência do fechar desse negócio, aí, do desenrolar dessa novela que já dura bastante tempo. Salvo essa questão, o Bahia só fez pequenos movimentos públicos, né, de mercado, né, de sondagem ali, é um ponto esquerda, o Tomás Connect, que acabou não seguindo por outras questões, além da avaliação do desempenho do atleta, e o próprio Rogério Ceni chegou a dizer que, de maneira indireta, que o clube está atento à possibilidade de trazer mais uma peça para o setor defensivo, mas em termos de oficialização ou de sondagem com a temperatura mais quente, ao ponto de alguma fonte publicizar isso através de algum setorista, algum influenciador, enfim, alguém que cubra o clube, não ter acontecido ainda, tá? Então esse movimento de mercado do Bahia ou é muito tímido ou realmente não acontece na velocidade que precisa mesmo, ou acontece ainda de uma forma onde eles tenham conseguido fazer de maneira tão bem sucedida que não está vazando para ninguém. O que eu acho improvável, porque as negociações, ainda que bem protegidas, elas sempre vazam de uma forma ou de outra. Então, acho sim que o elenco poderia ter sido incrementado, melhorado, para que o Bahia pudesse chegar nessa mesma faixa que eu projetei com uma certa tranquilidade, ou pelo menos com uma tranquilidade maior. Eu digo isso porque, para encerrar essa análise agora, em relação às prioridades, acho que de fato sim o Bahia prioriza o Campeonato Brasileiro e tem razão de fazer isso, tá?
A gente está falando de um clube que até agora conseguiu aí cerca de 58%, 59% dos pontos disputados, ou seja, o aproveitamento da campanha do Bahia é muito bom. Se a gente mantiver essa pontuação histórica nesse recorte do campeonato, nos próximos 18 pontos que o Bahia tem para disputar no turno, ele conseguiria cerca de 10. Com esses 10, ele chegaria a 34 e ultrapassaria em 3 o seu recorde histórico na competição. Ou seja, não tem como você me dizer, ou qualquer pessoa dizer aqui, que não é para se priorizar o campeonato tendo esse tipo de prognóstico, esse tipo de projeção, né, de que o Bahia tem uma tabela pontuável, né, a gente falou de 3 jogos aí, mas o Bahia tem um bom desempenho dentro de casa, vai enfrentar um Internacional que não atravessa um bom momento, por exemplo, esse que foi o jogo adiado, inclusive. Né? Então a gente tem outras janelas de possibilidades onde é possível ver pontuação no Bahia, e isso justifica a necessidade, a possibilidade de você priorizar um campeonato brasileiro que, como consequência dessa priorização, caso o Bahia chegue no resultado, vai aliviar o calendário de 2026, porque dessa forma o Bahia chegaria a Libertadores na sua fase de grupos. Então faz sentido o crescimento, a aposta, a prioridade no campeonato nacional. Depois que, eventualmente, se vier de fato a confirmar o seu favoritismo e vencer o Retrô, você dedicar um pouco mais de força e de energia à Copa do Brasil e ver o que vai se desenhando em termos de fato de janela de possibilidade. Afinal de contas, depois que o campeonato vai chegando, os campeonatos vão chegando nessas retas finais, aí você pode segurar aqui numa partida de campeonato brasileiro, numa outra partida, para priorizar alguma coisa, uma vez que o título está mais perto. Mas, de um modo geral, faz todo sentido para mim, Fred, priorizar o Brasileirão. Cássio, ano passado tivemos alguns momentos de debate envolvendo também Thiago Minhoca sobre o Fortaleza disputar ou não disputar o título. O Fortaleza chegou a estar ali ponto a ponto com os times que estavam. Vai começar agora, recomeçar agora o. Não, aí eu quero saber em que momento a gente começa oficialmente esse debate. Não, eu acho que hoje não é o momento ainda, mas em que momento a gente considera? O Fortaleza. Para a gente considerar? O Fortaleza, Fred, ele chegou a liderar o retorno. Assim, foi uma rodada, mas assim, já foi na 24ª rodada. A gente está na 14ª. Daqui a 10 rodadas, não é nem se o Bahia estiver ali em quarto lugar, terceiro lugar, Fortaleza e era uma liderança sem ressalvas, não era liderança porque eu ter um jogo a menos, não, era uma liderança onde matematicamente ninguém alcançava o Fortaleza, era uma liderança de fato. Então, assim, faltando 14 rodadas, o campeonato já passando a metade do campeonato é a 19ª. Eu acho que a largada do Bahia é muito boa. Primeiro, Ravel trouxe um ponto que o otimismo que ele tem em relação à campanha para que supere a maior campanha da história do Bahia. Então, primeiro tem que superar a maior campanha da história do Bahia, porque a campanha que o Bahia teve a sua melhor campanha, o ano que o Bahia teve a sua melhor campanha, não estava falando que o Bahia estava disputando o título brasileiro. Estava dizendo que o Bahia estava fazendo uma grande campanha. Eu acho que o cenário para esse ano, e passaria muito mais pelo que você falou, do Grupo City olhar e dizer, mesmo assim, colocar 3 peças aqui, de peso mesmo, assim. Não sei se é aquele perfil Lúcio Rodrigues. O perfil Lúcio Rodrigues que eu estou querendo dizer é o seguinte, é o cara que você bota 65 milhões, mas é uma venda pensada no amanhã. Assim, e saísse um pouco dizendo, não mesmo, trazer uns jogadores que podem ter potencial de revenda daqui a alguns anos, ou amanhã, que seria de luxo, mas que seria, sobretudo, para, em 2025, fazer um campeonato extremamente competitivo, um campeonato longo de primeira divisão do brasileiro. Eu acho que passaria mais por isso. Se com o time atual, lá na 24ª, 25ª rodada, o Bahia tiver nesse cenário, aí ok. Mas lembrando, o Fortaleza liderou para a gente dizer isso. E era uma sequência de vitórias 9-10, assim, era uma cavalice que colocou o time na primeira colocação. Então, assim, nesse momento o Bahia desponta para fazer uma grande campanha, mas neste momento, para ser justo com a análise que a gente fez em relação ao passado, não é ainda o que o Fortaleza chegou a fazer de a gente dizer que estava brigando pelo título. Perfeito, Cássio. Minhoca! Oi. Essa discussão a gente vai ter esse ano agora com o Bahia, tá? Eu tinha perguntado a Cássio isso, né? Em que momento a gente
vai abrir aquela caixinha proibida de debater o sonho do título, tá? E eu aproveito, já que a gente resgatou o debate e a história do Fortaleza ano passado, para trazer aqui a campanha do Fortaleza, né, do ano passado. E esse recorte absurdo que Cássio fala ali, né, que é o recorte iniciado, na verdade já vem muito forte, mas na 15ª rodada começa uma série que culmina com o Fortaleza líder da 24ª rodada. Foi quando a gente explodiu o debate. Né? Então, meu, agora não tem mais o que debater, o time é líder, tá? E se é líder da 24ª rodada, ele está no contexto do título, tá? Então eu queria resgatar um pouquinho, Minhoca, essa campanha do Fortaleza, e aí até pelo que a gente aprendeu também, né, de que dá, que não dá, os adversários, o potencial dos adversários. Eu acho que o Bahia tem um perfil esse ano para que esse debate pelo menos retorne. Não estou dizendo aqui que o Bahia vai ser campeão ou vai lutar ponto a ponto para ser campeão, mas eu acho que existe algo que deve ser considerado, tá? Que não pode ser descartado, pelo menos. Não a certeza ou a possibilidade mais concreta do título, mas de brigar por ele, de lutar por segunda posição, por primeira posição, de se dar o direito de, numa rodada, torcer contra Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, eu acho que isso talvez aconteça. Tá? Eu imagino que eu não sei qual a postura dos torcedores do Bahia, Ravel pode até nos dizer hoje, com o Fluminense e Cruzeiro. O Fluminense, ao mesmo tempo, também é um perseguidor da luta pelo G6. Então, Fluminense e Cruzeiro, eu, torcedor do Bahia, desconsiderando o empate, ainda preferi o Cruzeiro. Mas um Santos e Turma Flamengo, também acho que preferiu. o torcedor do Flamengo, Santos e Flamengo, o torcedor do Bahia já pode ser Santos. Um Palmeiras e Já. Mirassol, o torcedor do Bahia já pode ser Mirassol. Agora, Fluminense, Atlético Mineiro, talvez Corinthians, tá? O próprio Botafogo são ali os adversários potenciais, seja para G4, G6, G8, tá? Esses aí é que você tem que ter mais cuidado. Mas e aí, Minhoca? Dá para pensar em retomar esse debate? Na sua visão, o Bahia tem esse potencial? Olha, tem que acontecer algo mais, né? Eu lembro que no debate do ano passado, quando a gente falava, eu, mesmo ressaltando isso que o Cássio trouxe, né? Um recorte de 9 vitórias, né? Esse jogo do Inter foi até acontecer depois, né? Foi um jogo adiado. Fortaleza somou, em 30 pontos, somou 28 de 30, que foi, assim, algo espetacular, que eu até cheguei a frisar na época, assim, meu amigo, isso para Flamengo fazer, Palmeiras fazer, é muito difícil. Um clube do Nordeste fazer, um clube que não é SAF nem nada e tudo mais. Só que é bom lembrar que no ano passado, o Fortaleza, no geral da temporada, certo? Vamos falar da temporada. Ele não era uma equipe totalmente convincente. Ele estava fazendo um brasileirão absurdo. Mas ele teve dificuldade na Copa do Nordeste, teve dificuldade no Cearense, na Copa do Brasil foi bem mais ou menos ali. Na própria Sul-Americana foi eliminado pelo Corinthians. Eu acho que o Bahia desse ano é mais consistente do que aquele Fortaleza. Ele conseguiu apresentar, por um período mais longo, um futebol, da minha avaliação, na temporada. E aí somam todas as competições. Não à toa o Bahia conseguiu. Não à toa é o time que mais jogou no Brasil, né? Porque não deixa de jogar nada. Então eu vejo em termos de consistência esse Bahia. Mas esse Bahia vai conseguir fazer algo. Eu vou colocar 60% de uma sequência dessa, que é tipo assim, vencer 6 de 9 partidas numa sequência, porque para brigar na parte de cima é muito pesado. Ano passado o Fortaleza fez 68 pontos, o que é um absurdo assim de pontuação em termos de patamar, e mesmo assim você tinha ali um Palmeiras, um Botafogo, o Flamengo até deu uma rateada ali um momento, né, tanto que trocou de comando, mas esse ano a disputa já era muito pesada para quem quer que se colocasse ali, sabe? Então, assim, o Cruzeiro que saiu daquele patamar de dúvida que a gente tinha no começo do campeonato para essa certeza de briga para título, como foi feito no áudio guia, no último que a gente atualizou, foi muita vitória importante. Por exemplo, o Bahia não ganhou do Flamengo, o Bahia perdeu para o Cruzeiro. Time que briga para título não pode só ganhar, assim, uma grande vitória sobre o Palmeiras, só para deixar claro. Mas tem que fazer mais.
briga para título não é brincar, não é permanência, não é ficar secando os adversários apenas, é ganhando o jogo, porque eles vão tropeçar, mas você tem que manter o ritmo. E essa galera às vezes não dá margem. Eu citei na época aqui do ano passado, e para fechar esse comentário, quando eu fui falar do Fortaleza, eu falei, olha, aquele Palmeiras do ano passado, contra o que estava disputando com o Botafogo, na reta final, ganhou 8 de 10. Assim, é um outro patamar de campeonato. Quando essa galera chega para valer, chega para ganhar jogo. Agora, tem um outro ponto também, que aí era o que a gente falava do Fortaleza. Fortaleza tinha algumas coisas que tinha que ter cuidado, que é os jogos fora de casa, Fortaleza não vai tão bem. Fortaleza, agora com o foco na Série A, será que melhora? Não melhorou. O Bahia, será que se o Bahia realmente acaba sendo eliminado pelo América de Cali, isso ajuda no foco? Entendeu? Então, situações ainda precisam acontecer para que, de fato, na minha avaliação, o Bahia entre nessa disputa. E é só olhar, né, pela imagem para quem está acompanhando, o Fortaleza ali, com o texto de campeonato, estava até muito mais no meio de tabela para baixo do que propriamente para cima. E só chegou na primeira colocação, tendo essa sequência absurda que a gente estava mencionando. Cauê, alguma observação sobre esse Bahia e onde você posiciona? Você acha que, por elenco, né, por trabalho de Ceni, dá para a gente pensar em fôlego para disputar o campeonato na intensidade que o Cruzeiro, por exemplo, vem mostrando de chegar no Maracanã e bater o Fluminense com autoridade, chegar no Castelão e atropelar o Fortaleza como se não existisse, o Sport como se não existisse, tá? Você acha que o Bahia é capaz disso ou o teto é mais baixo ainda, tecnicamente, sobretudo? Eu ainda acho, Fred, que o Bahia falta aquele termo que a gente usa algumas vezes aqui, um carinho com a campanha, em termos de reforços. É como se tivesse aquele time que vem sendo preparado com a cara de Ceni nos últimos 2 anos, que vem conseguindo ter uma consistência e uma certa regularidade nessa competição de pontos corridos, mas que você quando puxa aqui e acolá, pô, faltam as pecinhas. E faltam as pecinhas que é para potencializar esse time, para ser esse rolo compressor que a gente imagina que seja necessário para chegar a um título numa reta final. Para não perder fôlego numa reta final. Para ter um elenco mais preenchido em qualidade quando as peças principais faltarem, porque pode acontecer de algum momento uma lesão chegar, uma sequência de competição, por mais que essa turma que brigue também pelo título enfrenta também uma maratona gigantesca de várias competições simultâneas ao mesmo tempo, mas eu acredito que falta ainda o Bahia é a história do goleiro, é a história do centroavante, é saber se vai precisar de perder Eric, vai fazer falta lá na frente. Talvez agora esteja conseguindo dominar o cenário sem precisar. Mais um atacante de beirada. Então são pontos que eu sempre acho que o Bahia meio que empurra um pouco essa questão sem achar que é uma prioridade e termina que pode lá na frente criar um prejuízo de uma campanha mais avassaladora e você não conseguir por isso. Por esse carinho de campanha. Tá vendo a contratação aí do goleiro do costarriquenho? É um cara que tem potencial. Mas se você for ver, é o cara que só tem uma temporada de primeira divisão na carreira. Então, até nisso, novamente o Bahia incorre em erros. O cara pode chegar aqui e se transformar no grande goleiro. Até porque ele vem sendo olhado pelo Bahia, mas através até do Grupo City, vislumbrando um futuro. Mas, queira ou não, o Bahia vem sofrendo nessa posição. É uma posição que já vem com a interrogação de algum tempo. Então, o goleiro que chegar também chega com a necessidade de ser um paredão. De ser um cara que vá dar resultado. Então, até nisso,
Porque às vezes você tem a qualidade, mas a falta de cancha pode de alguma maneira te prejudicar. Então, quando você enxerga um potencial no goleiro, mas ao mesmo tempo você cruza as informações e vai ver que é o cara que só tem uma primeira divisão com o Casa Pia, em Portugal, que foi uma boa campanha, uma boa participação, fez uma segunda divisão na Espanha pelo Ibiza, bem legal, ok. Mas eu ainda vejo a história do risco de você precisar de um goleiro pronto e talvez sofrer por alguns detalhezinhos. E aí, voltando a outras posições, cadê o centroavante que não se chega? Aí você vai empurrando opções que tentam te dar um desempenho e às vezes te resolvem, mas parece que aquela opção final, aquele cara que vai resolver a parada, ainda não chegou. Pelo menos eu fico com essa sensação, que no Bahia às vezes precisa de algumas dessas peças que daria um salto de qualidade gigantesco ao time. Ravel, para fechar, queria a tua visão, depois de tudo que foi debatido, tá? Para fechar essa parte do Bahia. E como o Thiago Reis comenta aqui no chat, né? Eu acho que o City é muito pragmático. Não vou investir pesado para fazer algo a mais, tá? E a sensação que eu tenho é essa. É lógico que ninguém hoje no Bahia consideraria escolher, eu preferia quando não tinha o City. É óbvio, é a SAF, a gente já falou isso, talvez a mais bem trabalhada, conduzida do Brasil. Mas eu acho que nessas horas, talvez bata aí no coração do torcedor. Faz falta aquele presidente empolgado para dizer, meu amigo, eu vou trazer 2, 3 aqui para resolver essa história. Faz falta, talvez, nessa frieza, tem que aprender a lidar com ela, né, Ravel? E eu somo a isso o comentário do rubro-negro, o Carlos Júnior também, um abraço, Carlos, que diz que vai pela mesma linha. Ele diz aqui, a construção do Bahia é mais lenta, é de médio prazo. Cruzeiro não, derramou dinheiro, comprou jogadores já estabelecidos e dá resultado mais rápido. Vamos ver a durabilidade. Eu concordo integralmente com o que Carlos Júnior falou aqui, porque e também com o que Cássio, Minhoca e Cauê trouxeram nas avaliações deles, tanto na perspectiva de o Bahia não brigar por título, como se desejasse até fazer uma campanha mais sólida, sem passar muitos sustos, em relação ao seu próprio objetivo, que eu acho que é de fato jogar a fase de grupos da Libertadores, poderia também trazer peças nesse sentido. O Bahia, o Grupo City, vê o futebol, vê o crescimento do Bahia de maneira muito gradual, tá? Perene, linear, constante, e não o perfil de SAFs que Botafogo e Cruzeiro têm, que assim, eu não tô nem fazendo juízo de valor aqui, tá, Fred? Por enquanto, não tô fazendo juízo de valor. Os caras vieram, injetaram caminhões de dinheiro no Botafogo e no Cruzeiro, respectivamente. O Botafogo veio, ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro, jogou bem o Mundial, deu tudo certo. O Cruzeiro, na minha avaliação, tá mais ou menos pela mesma linha. Exemplo disso, você tem aí Gabigol, não deu certo, aí traz outro. Aí teve Bolacier, que jogou no Criciúma, vem trazendo um caminhão de dinheiro, nem joga direito. Aí daqui a pouco cai o Jorge, aí daqui a pouco vem um treinador, faz pedido de contratação, o Cruzeiro está atento ao mercado. E se precisar colocar mais dinheiro, vai colocar dinheiro, porque tem um cara que enxerga o futebol de uma maneira diferente do que o Grupo City enxerga. É quase que um esquema de fato de mecenato, onde o cara vai colocar dinheiro enquanto ele não tiver outra prioridade na vida. E tem muito dinheiro para fazer isso, né? Mês passado eu tive em Minas Gerais e a conversa que se tem aí entre todos os torcedores do Galo, do Cruzeiro, é que o Pedrinho BH está focado em recuperar a autoestima do torcedor celeste, né? Então o Cruzeiro de fato está indo por essa linha, enquanto o Bahia pensa o futebol de uma maneira diferente, muito próxima com aquilo que Carlos Júnior colocou e que acho que o outro rapaz que eu não vi aqui o nome também colocou, né? Que é um crescimento gradual e o Bahia não vai fazer loucuras na avaliação da metodologia de trabalho do Grupo City, nem sequer para conquistar aquele objetivo que a gente vê como algo mais palpável, como possível. Uma prova disso é que, mesmo tendo a necessidade de contratar um goleiro, e mesmo já tendo o nome definido, e mesmo as conversas se arrastando por semanas, não há um assodamento, não há uma pressão tão grande no grupo. O grupo não se sente coagido, pressionado a cada falha de Marcos Felipe a anunciar o nome no dia seguinte. E aí, finalizando com a observação que você fez, eu também concordo, Fred, a passionalidade do torcedor
faz com que de vez em quando a gente sinta saudade de um tom mais cartolesco, de ter um cara que chegue ali e fale assim, tu falhou, beleza, vem aqui agora um cara para disputar a posição contigo, para dar uma resposta imediata ao atleta, ao elenco e fundamentalmente à torcida. É óbvio que isso faz falta, ter ali o seu desejo, a sua ansiedade atendida, faz muita falta. Mas por outro lado eu destaco que apesar dessa falta, de um modo geral, a torcida do Bahia hoje em dia tem um comportamento maduro numa expectativa de ver essa espera valer a pena e o Bahia se consolidar entre os grandes do Brasil de uma vez por todas. Inclusive, Ravel, Irlan Simões, né, pesquisador, que é um dos caras que mais estuda SAF no país e muitas vezes tem um posicionamento mais crítico a SAF, vira muito alvo. Hoje ele teve ele deu um retweet num cara que foi para cima dele, foi interessante. Ele falou: Cruzeiro com muita cara de campeão. Aí um torcedor veio e falou: critica a minha SAF agora então, meu irmão. E ele deu uma resposta justamente nessa linha, né? Que essa SAF do Cruzeiro, ele fala o seguinte, tá? A SAF com mais cara de clube associativo jamais vista, tá? Vai ser campeão porque tem um mecenas. Então é uma SAF, mas é uma SAF passional, né? Esse Cruzeiro, Fred, Que no fim das contas é o que todo mundo queria, né? Mineiro de É o 2021. que todo mundo queria, é o que todo mundo quer. Que o seu dono fosse fosse uma SAF, fosse milhões, mas que fosse alguém Isso. que fosse Que botasse o torcedor de seu. verdade. Que botasse o seu dinheiro lá e acabou-se. Não, mas Acordo que fosse, perdido. mas que Que fizesse não- parte daquela comunidade, tá ligado? Que fosse. Isso, que esquecesse o caráter negocial do futebol. Esse Exato. Cruzeiro de 2025 é a cara do Atlético Mineiro de 2021. A cara. Com perdão da Só que expressão, ali eram 4 cagada e R's, né? cuspida. Ali eram 4 R's. Só que os caras, eles já estavam ali num processo de transformar o Galo em SAF, né? Com outras estratégias que não convém falar aqui. Até a gente está devendo um programa para falar só de SAF, hein, Fred e Cássio? A gente sempre fala que vai fazer e acaba não fazendo. Mas assim, até porque esse assunto é um assunto que eu gosto muito, se deixar eu falo demais aqui, mas já encerrando meu comentário, é de fato uma SAF, concordo com o Irlan nesse aspecto. Tanto o Cruzeiro esse ano, quanto o Botafogo do ano passado, o Botafogo um pouco menos, mas o Cruzeiro principalmente esse ano, eles enxergavam um resultado de curto prazo, sem olhar muito quanto é que isso ia custar. Esse tipo de ação ela eleva o brio, a autoestima de um torcedor que não analisa balanço, que não analisa rentabilidade do negócio, que não analisa solidez consolidada, que não analisa passivo de longo prazo, passivo de curto prazo, passivo de médio prazo, mas que analisa a galeria de troféu e tira onda com o seu adversário no dia seguinte, no trabalho, no barzinho, no futebol. E esse torcedor não está errado, não. Ganhar é bom demais. Ganhar é bom demais. Agora, parece que o Grupo City vai querer ganhar, vai buscar ganhar de outras formas. E, no longo prazo, talvez isso seja melhor para o Bahia do que para o Cruzeiro. Vamos ver o que vai acontecer aí, só o tempo dirá. E talvez não, tá? E talvez não. Talvez tenha que entender que talvez em cada temporada falte o passional para dar um passo além. Talvez o projeto seja realmente sempre mais frio, vai deixar o Bahia muito consolidado, ao que tudo indica, no G8 do futebol brasileiro. O Bahia tem um perfil que nas próximas temporadas deve transitar dentro desse G8 do futebol brasileiro, porque vai ser G8 investimento, né? E aí é meio que banco imobiliário também, né? O futebol tem muito disso, mas talvez em algumas situações falte. Com o goleiro chegava, com o goleiro 9 e um ponta direita novo chegava, tá? E talvez seja a conta que se paga, tá? Mas talvez, Fred. Mas eu acho que qualquer um trocaria. Sim, mas eu acho que o City tem dado indícios de que o momento vai chegar. E eu não estou falando isso de uma maneira romântica, não. É só a gente avaliar, a gente gravou e tá no nosso feed aí, quem quiser dar uma olhadinha. O programa que fala sobre a iminente contratação de Renato Paiva, que acabou sendo confirmado depois que a gente fazia a gravação, mas todo mundo já dava como certo. Minhoca, inclusive, trouxe a informação de que ele já desembarcaria em Fortaleza e acabou desembarcando e deu o primeiro treino já no Leão do Pici.
E eu falava um pouquinho sobre as características do elenco de 2023, que são completamente diferentes da do Bahia em 2025. Ou seja, no decorrer da terceira temporada, porque parece que tem uma eternidade, né? Mas na verdade são 2 anos e 7 meses de gestão do City no futebol do Bahia, e o crescimento, a alavancagem do elenco é nítida, notória e vem crescendo e qualificando cada vez melhor à medida em que as temporadas passam. Então, eu acho que em algum momento, quase que inevitavelmente, vai bater no resultado máximo, que é a conquista de um troféu. Eu acho que o caminho é por essa linha. Pode até não chegar, pode até demorar, mas se a gente for olhar o passado para projetar o futuro, eu acho que não tem como não chegar, porque o crescimento, a evolução, ainda que se falte alguma coisa, e a gente reconhece aqui que falta, mas o crescimento é público, é notório, e aí, meu amigo, como já dizia o livro do próprio Ferran Soriano, né? Acho que é do Ferran Soriano, se não me engano, a bola não entra por acaso. Vai chegar um momento aí em que as coisas vão sorrir para o Bahia, inclusive porque, para mim, esse crescimento, essa projeção do Grupo City é muito parecida com o que o Primo Rico, né, em Manchester, teve também. Foram 10 anos para ganhar uma Champions League? Foram, mas antes disso a gente teve ali contratações de peso, de uma natureza característica que não aconteciam na época pré-Grupo City, pelo menos no recorte recente, antes da aquisição. E aí o elenco foi sendo encorpado, incrementado, até que começou a jogar as primeiras posições do campeonato, ganhou Premier League, ganhou mais Premier League, e em determinado momento bateu na Champions e o resultado veio. Então, de fato, não dá para a gente colocar isso como algo objetivo, mas que o futuro faz com que a gente possa projetar isso acontecendo, isso sim dá para a gente fazer. É isso. Valeu, Ravel.